março é o Dia Mundial da Saúde Bucal. Trazemos para falar deste assunto um professor de odontologia da Universidade Federal do Ceará, que é o professor Rodrigo Rego. Além de professor da odontologia, ele é coordenador de convênios da Pró-Reitoria de Assuntos Internacionais da UFC. Por favor, professor Rodrigo. Eu sou o professor Rodrigo Rego, do Departamento de Clínica Odontológica da Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Estou aqui a convite do professor Ricardo Pereira, nessa data que nós estamos comemorando o Dia Mundial da Saúde Bucal. Essa é uma data que é comemorada pela Federação Dentária Internacional, é uma data muito importante para nós chamarmos a atenção para a prevenção de doenças bucais. Então, primeiramente, gostaria de agradecer o convite do professor Ricardo e parabenizá-lo por esse trabalho tão importante que é a divulgação da saúde e abrindo as portas aqui para que nós possamos divulgar a saúde bucal. Tá? É importante nós falarmos, tem um um comentário na revista Lancet desse mês, chamando a atenção de que as doenças bucais acometem 3 bilhões e meio de pessoas em todo o mundo. E não é diferente que no Brasil esses dados também sejam, de certa forma, alarmantes. Melhoraram nos últimos anos, mas de certa forma ainda alarmantes. Esses 3 bilhões e meio de pessoas são acometidas por cárie, ou doença gengival severa, também conhecida como periodontite, perda dentária ou câncer de boca. No Brasil, os números de câncer de boca, estima-se que cerca de 15 mil novos casos acontecem todo ano, cerca de 2/3 acometem homens, né, e os principais fatores de risco são o consumo de álcool e o consumo de tabaco em suas diversas formas. Né. A cárie, nos últimos anos, né, existe um levantamento desde 1986, o levantamento epidemiológico mostra aí um declínio da cárie de 7 dentes cariados, perdidos ou obturados em 1986 para o número de 2,1 em 2010, graças a políticas que foram implementadas. Em relação à doença gengival severa, o último número que nós temos é do levantamento que foi feito em 2010, e esse número chega a 7% na população de 35 a 44 anos. Agora, um número alarmante em relação à saúde bucal é realmente a perda dentária. A perda dentária que influencia diretamente a qualidade de vida das pessoas, é um preditor para algumas doenças. Vários estudos mostram associação com algumas condições sistêmicas. A Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em 2013, mostrava que 41,5% da população acima de 60 anos era completamente desdentada. Né? E eu queria chamar a atenção em relação à conexão do efeito da doença gengival severa e o impacto sobre doenças ou condições sistêmicas. Nos últimos 30 anos, vários estudos foram feitos em relação a 4 situações, a 4 condições que eu acho que vale a pena nós pontuarmos sobre o efeito principal sobre o organismo, tendo em vista que esses estudos foram realizados em relação a doenças cardiovasculares, a diabetes, a efeitos adversos na gravidez, e aí eu preciso chamar a atenção para infecções respiratórias que eu preciso. Logo mais eu vou detalhar a diferença em relação a essas 3 condições. O efeito possível sobre baixo peso de recém-nascidos ou parto prematuro ele não foi observado. Mas é válido chamar a atenção que esse efeito da desinfecção periodontal ele pode ter que demorar um pouco mais além dos 9 meses, né? E na verdade esse tratamento das grávidas era realizado no segundo terço da gravidez. Então provavelmente o efeito do tratamento periodontal ele não era tão grande em relação à descontaminação sistêmica e provavelmente não teve um impacto tão grande no desfecho. Entretanto, aí nós precisamos chamar atenção para as outras 2 condições, né, que é diabetes e alterações cardiovasculares. Diabetes é a minha linha de pesquisa, tenho uma colaboração até do professor Renan Montenegro Júnior, que muito me honra com a sua colaboração. Alguns dos estudos nossos e outros estudos da literatura têm comprovado que o tratamento periodontal, o tratamento da doença gengival severa, é possível, né? A última meta-análise da Cochrane indica que é possível reduzir, que o tratamento periodontal é possível reduzir taxas de hemoglobina glicada em torno de 0,3% a 0,4%. Isso é um número muito importante, porque causa um impacto muito grande na redução da glicemia de pacientes diabéticos, principalmente diabéticos do tipo 2. Né? Existem estudos são escassos em relação a diabetes do tipo 1.
E, professor Ricardo, também em relação às alterações cardiovasculares, nós temos um ponto importantíssimo, né? E sabemos da relação boa que as várias academias de odontologia têm com as associações de cardiologia. Em 2008 foi publicado um manifesto conjunto, né, da Academia Americana de Periodontologia e a Academia Americana de Cardiologia, chamando a atenção para essa conexão entre a boca e as alterações cardiovasculares. Como nós não conseguimos prever quando o desfecho cardiovascular vai acontecer, os estudos intervencionais que avaliaram o tratamento periodontal em pacientes utilizaram desfechos secundários ou desfechos alternativos e mostraram realmente um efeito positivo, como impacto muito grande sobre a redução de proteína C reativa e de outros marcadores inflamatórios, ou seja, sugerindo fortemente que tratar pacientes com periodontite causa um impacto na diminuição da inflamação geral do paciente. Agradecemos ao professor Rodrigo Rego, que falou para nós sobre Dia Mundial da Saúde Bucal.